Olá, meu nome é Carlos Xavier. Eu sou professor de Direito Constitucional e Administrativo e vou fazer uma abordagem um pouco diferente da convencional do direito constitucional aqui. Eu tenho uma experiência de 31 anos dando aula. Comecei na Faculdade Veiga de Almeida, dei aula na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dei aula na Faculdade Cândido Mendes por 12 anos, de Teoria Geral do Estado, que é um dos temas de Direito Constitucional. E dei aula na Fundação Getúlio Vargas, em nível de pós-graduação, os cursos MBA de Direito Constitucional Econômico, que é um tema que eu pretendo abordar aqui. Vou esclarecer esse meu programa, essa minha ideia. O direito constitucional normalmente ele é ensinado assim: teoria da Constituição, teoria do Estado, teoria dos direitos fundamentais. E é claro que eu vou ter que abordar esses temas, mas eu preciso abordar dois temas que são pouco explorados e que caem nos concursos de uma maneira geral. Eu sou membro do Ministério Público Federal, sou procurador da República. E desde há quase 40 anos que esses temas que eu pretendo enfatizar caem nos concursos do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Banco Central, da Caixa Econômica, do BNDES, da Magistratura Federal, da Magistratura Estadual, em todos os estados do Brasil. No Ministério Público isso já caía, como eu disse, há quase 40 anos. Mas na magistratura e nos outros órgãos já caem de menos tempo para cá. De qualquer maneira, hoje em dia, esses temas são muito abordados, que são o direito econômico, a ordem econômica e financeira, que é um tema que está entre os artigos 172 e 170 e 192 da Constituição, mas outros artigos, outros parágrafos, outros incisos também são estão dentro do tema dos direitos econômicos e financeiros, do direito da ordem econômica e financeira da Constituição. E da ordem social. O artigo 6º da Constituição, e entre os artigos 193 e 204, trata-se da ordem social, que é um tema muito caro e muito interessante para qualquer aluno, qualquer pretendente a concurso público, porque são temas que, como eu disse, caem nos concursos. É claro que eu vou ter que falar dos temas ensinados convencionalmente, e vou fazer exatamente isso. Mas os temas do direito social, ou dos direitos sociais e dos direitos econômicos, esse tema ele é pouco explorado. Eu já vou começar falando o seguinte: existem várias formas de classificação de uma Constituição ou das Constituições, né, no mundo. Constituições socialistas, por exemplo, Coreia do Norte,
Cuba, Vietnã, Mongólia, são apenas exemplos. Constituições ditatoriais. Temos o Camboja, o Ceilão e outros. Constituições que priorizam o capital e o capitalista. Constituição capitalista típica, a norte-americana, a Constituição dos Estados Unidos. Ali não tem, inclusive, nenhum direito social mencionado. Também a Constituição da Bélgica. A Constituição da Bélgica não menciona nenhum direito social, só menciona direitos do capitalista. E tem as constituições como a alemã, a italiana, a brasileira, que mencionam os direitos sociais como fundamentais. Então, a Constituição brasileira poderia também ser chamada uma Constituição capitalista atípica, justamente porque menciona os direitos sociais. Por que capitalista? Porque o que não existe nas constituições da Coreia do Norte, de Cuba, da Mongólia, do Vietnã, da China, a China não tem isso na sua Constituição, embora na prática esteja desenvolvendo exatamente isto que eu vou falar, que são a livre iniciativa, inclusive a livre iniciativa para procurar o emprego, a livre iniciativa para exercer uma profissão qualquer, a livre iniciativa para constituir uma empresa, a livre iniciativa que a empresa tem de empreender, de desenvolver uma atividade, a propriedade a livre iniciativa e a propriedade serão temas de uma abordagem bem mais ampla. A propriedade privada, a propriedade privada dos meios de produção, as terras, o gado, as galinhas, os ovos, os automóveis, tudo pertencendo a alguém, uma empresa. A livre concorrência, que é um corolário da livre iniciativa. Esses elementos não estão numa Constituição socialista. Eles estão numa Constituição capitalista. E a Constituição brasileira tem todos esses elementos. Portanto, eu chamo de Constituição capitalista atípica, porque não é uma Constituição convencionalmente social-democrata, como é a Constituição alemã, como é a Constituição italiana. Social-democrata, porque privilegia o que é social. É verdade que a Constituição brasileira, ela também privilegia o social. E nós vamos ver, começar do artigo 1º da Constituição, que ela já privilegia o social, o humano, o que é humano, o bem-estar humano e o desenvolvimento social. E determina determinadas políticas públicas, algumas importantíssimas para o social. Então, eu já comecei, embora eu esteja apenas organizando um raciocínio para iniciar um pacote de aulas que vai enfatizar alguns aspectos da Constituição que, como eu disse, caem nos concursos públicos e que também são objeto de estudo e, sobretudo, em nível de pós-graduação. Eu, de qualquer maneira, já estou iniciando
uma aula. Com isso, eu já iniciei a descrição de direito econômico, direito social. Eu vou encerrar por hoje, porque estou apenas iniciando essa temporada com vocês. Muito obrigado por hoje. Quem gostou, deixa o like.